Brilho, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Tudo Brilho. Antes de eu falar da nossa convidada de hoje, eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores. Olá, quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Carmen Regina, mentora cristã. A gente vai falar e querer saber um pouquinho mais dela. Seja bem-vinda, Carmen, muito obrigada pelo convite de estar aqui com a gente, de aceitar o convite de estar aqui com a gente, não é mesmo? A gente quer que você fale um pouquinho mais sobre você e você pode se apresentar. Obrigada, Rose, obrigada pelo convite. Eu sou Carmen Regina, mentora cristã, esposa, mãe de 2 tesouros, a Esther e o Heitor. Sou cristã desde o berço, né? Sou estudante de psicanálise, contoterapeuta, faço sim terapia para mulheres, né? Voltada para mulheres. Sou mentora do Resgatando a Identidade e mentora também do Quarto de Guerra. E agora estou como escritora de 2 livros, a qual um deles, né, nós vamos falar um pouquinho hoje, que já estamos aqui no lançamento regional. Que maravilha! Eu quero fazer algumas perguntas para Carmen sobre oração. Porque muitas vezes a gente fala assim, a oração é fácil, é chegar e conversar com Deus, né? Mas cria uma dificuldade certas vezes em algumas pessoas, né? E uma das perguntas que eu quero fazer, qual é o papel da oração em sua vida pessoal e profissional? Eu digo que na nossa vida pessoal, a oração ela é um alimento. Ela é o que nos sustenta todos os dias, né? É o que nos sustenta para que a gente possa no outro dia ou a cada decisão, a cada atitude, para que o nosso espírito, né, para que a nossa alma seja fortalecida e estruturada. E na nossa vida profissional também, né? Da mesma forma, ela nos dá discernimento, ela nos dá sabedoria para que a gente possa agir com mais cautela, com mais, como que eu posso dizer, com mais sabedoria, né? Uhum. Com mais sabedoria em cada atitude que a gente toma, direcionamento. A oração, ela é a bússola, né? Ela é a bússola dentro dos nossos negócios, na nossa vida profissional. Claro que na pessoal também, mas eu digo que para pessoal ela é o alimento. Sem a oração nós estamos sem alimento. Que maravilha! Como a prática regular da oração pode impactar a vida de uma pessoa? Eu acredito muito que através da oração é que a nossa vida é transformada. Ali nós temos o fortalecimento da nossa fé para enfrentar todos os desafios. Ali é onde a gente encontra o refúgio nas horas de angústia, nas horas de desespero, quando a gente não sabe o que fazer, né? É na oração que a gente encontra o alívio que nós precisamos, né? Então, quando a gente tem uma vida de oração, ela transmite através das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, né? A partir do momento que você tem uma vida de oração, você não tem uma vida negativa, porque a tua fé está firmada e estabelecida. Então, se você tem uma vida de oração, você não vai mais olhar para os problemas como um grande monstro, porque você sabe que é na oração que você vai vencer aquele problema ou aquela dificuldade. É a oração que vai te dar estrutura para vencer aquilo. Então, isso ela impacta de forma visível. Que maravilha! Quais as dicas que você daria para alguém que deseja iniciar ou aprofundar sua prática de oração? Hoje, o mundo fala muito sobre o devocional e é algo maravilhoso, né? Eu digo que quando a gente não sabe o que orar, nós devemos ler então, né? Ler a palavra do Senhor, cantar, fazer um devocional. O devocional é uma das formas mais fáceis de nós conseguirmos criar um hábito de oração.
todos os dias tendo aquele momento de devocional, um momento em que você vai ler a palavra do Senhor, em que você vai se conectar, em que você vai buscar refúgio através da palavra, e a palavra vai falar com você, sensibilizar o teu coração, e a partir dali você vai colocando as palavras diante de Deus, né? Como você disse, Rosê, é difícil de orar, né? Não sei por onde começar a orar. Ah, mas é só falar com Deus, mas assim parece que eu estou falando sozinha. Então, quando a gente começa a pegar a palavra de Deus, junto com os louvores, aquilo ele cria um elo, uma aliança tão gostosa, uma conexão tão grande, que a oração ela flui, ela acontece. Vou fazer umas perguntas agora sobre propósito, porque muitas vezes a gente fala de propósito, mas não entende qual é o propósito, só fala de propósito, né? Meu propósito, mas muitas vezes a pessoa não entende. Como você define propósito e por que é importante encontrá-lo? O propósito todos nós, sem exceção, temos um propósito, né? Mas muitas das vezes a gente caminha sem saber ou sem querer saber qual é o nosso propósito. E o propósito de todo ser humano é evoluir. Mas em que sentido? Para que lado? Para onde? Então, o propósito é aquilo que faz o nosso coração, né, mais feliz, que traz paz. A gente sabe que o nosso propósito ele está alinhado com o propósito do Senhor quando nós temos paz no coração. Aquilo não corrompe o nosso caráter e aquilo está de acordo com a palavra do Senhor. É aquilo que você faria. Eu escutei isso de uma mentora e eu falei, nossa, isso é incrível. É aquilo que você faria o dia inteiro sem receber nada em troca. Esse é o propósito da tua vida. É aquilo que você faz com amor, com paixão, que a satisfação maior é em realizar. Ali é o teu propósito. A tua maior satisfação, muitas das vezes a gente trabalha e a satisfação é somente o salário. Ai, não vejo a hora de chegar, o horário de ir embora. Ali não é um propósito. O propósito é aquilo que você faz, como nós estávamos falando aqui, né? Falar sobre Deus, conversar, é tão gostoso, a hora voa, a gente não percebe. Então é isso faz parte do nosso propósito, né, Rose? Nós sabemos que o nosso propósito está ali e cada um tem o seu propósito de forma distinta. Que maravilha! Quais passos, né, uma pessoa pode tomar para descobrir o propósito de sua vida? Como é que ela pode saber? Saber o propósito, primeiro de tudo, né, buscar em Deus, né, para que Ele dê um direcionamento, para que Ele oriente e dê um norte, através da oração, que é a nossa chave para todas as portas. A oração é a nossa maior intimidade com Deus, né. Então, o propósito, para nós buscarmos Ele, nós precisamos também abrir a nossa mente a permitir que a gente chegue até Ele, que a gente encontre Ele. Então, é necessário participarmos de reuniões, de cultos, de celebrações, de mesas, né? Eu digo que para mim o propósito ele chegou na mesa, né? A participar de ambientes aonde você vai somar, você vai aprender, você vai em direção de algo, porque eu digo que o propósito de vida é aquilo que a gente faz sem esperar nada em troca, mas às vezes a gente não sabe, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Então a gente precisa experimentar. É verdade. Nós precisamos experimentar coisas diferentes, mas para isso nós precisamos estar abertos, dispostos, nos permitir, isso mesmo, nos permitir experimentar outras coisas, fazer coisas diferentes que a gente não imagina, né? E de repente ali é o teu propósito, se encontra em algo que tu não imaginava. Nós tivemos, por exemplo, a pandemia. E quantas pessoas que se descobriram? É verdade. Mas foi quando apertou, né? Foi no meio da dificuldade. E às vezes é na dificuldade que a gente descobre o nosso propósito. Normalmente é na dificuldade. Porque às vezes aquilo não estava na tua cabeça, você estava tão ocupado, eu digo porque isso aconteceu comigo, né? Estava tão ocupado com tantas outras coisas que não sabia qual era o propósito. E aí Deus vem, dá uma espremidinha. E aí você encontra lá o propósito. Que lindo! Pode compartilhar um exemplo de alguém que encontrou seu propósito e como isso transformou sua vida? Sou eu. Vou falar de mim, né? Eu acho que a gente fala com muito mais propriedade quando é da gente, né? Então, assim, vou falar de mim. Para mim, foi
chaves que viraram, né, quando eu encontrei o meu propósito de vida, porque eu comecei a me olhar de outra forma, a entender o propósito para qual a gente nasce, o que Deus fez da gente. Não é só nascer, ter uma família, pagar boletos, né? Vai muito além disso, né? Às vezes a sociedade, o mundo vai muito no adquirir, no ter, né? Falamos em sucesso, por exemplo. O sucesso vai muito além de dígitos. Isso. Sucesso é o que está aqui dentro de nós. É verdade. Né? É o que nós sentimos. E o propósito da mesma forma. O propósito vai muito além do que as pessoas olham para nós, mas a nossa satisfação, o nosso coração estar alinhado, em paz com Deus, esse é o propósito, né? Então, quando eu encontrei o meu propósito, muitas coisas, Rose, na minha vida destravaram. Oh, glória. Sabe? Porque é um desarme mesmo, sabe? É um desarme porque quando a gente não tem o nosso propósito definido, a gente segue o fluxo. E tem um livro do Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito sobre a corrida dos ratos, né? E é mais ou menos ali. A gente segue aquele fluxo, igual o ratinho ali, né? Naquele brinquedinho. Ele vai correndo, correndo, correndo e ele não sai do lugar. E assim é a vida, né? A gente às vezes nasce, cria aquela aliança ali, aquele vínculo, assume um emprego, um lugar, paga a conta, outro mês de novo, começa aquilo de novo, aquilo de novo, aquilo de novo. Repetitivo, né? É aquilo repetitivo, mas não tem um propósito, não tem um anseio, não tem paz no coração, não tem felicidade. A vida é só isso mesmo. Então tá sem propósito. E quando a gente encontra o propósito, a gente sai de um momento de vítima para um momento de eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Oh, que lindo. Eu sou filha do Rei. Eu posso. Né? Então é isso, assim. Eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar de mim, né? Sim. Eu queria saber agora um pouquinho sobre o seminário que vai acontecer. O Legado de Esther, né? Isso. Seminário Legado de Esther, ele está totalmente associado ao livro, né? Mulheres como Luzeiros no Mundo. Então, nesse livro, que eu fui convidada pela editora Chave Messer para ser coautora, eu falo sobre o legado de Esther. Esther, para mim, é uma das mulheres da Bíblia na qual eu amo muito, tanto que o nome da minha filha é Esther, né? Eu sou apaixonada. É lindo, né? Lindo. A coragem dela, a determinação. A coragem, né? a ousadia dela e, acima de tudo, né? A oração, o jejum. E assim, o que mais me impacta na história de Esther, na qual eu me identifiquei muito, é a identidade dela firmada. Né? Porque a identidade dela estava firmada em Cristo. Então, por mais que ela foi levada ao palácio, mas aquilo não deturpou a identidade dela. Sim. Por mais que ela se tornou rainha, mas ela estava com a identidade ainda firmada em Cristo. Não tirou os princípios dela. Então, neste seminário, eu vou falar sobre identidade, propósito. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas feridas emocionais que nós, mulheres, carregamos, né, ao longo de uma vida inteira, e isso vai deturpando a nossa identidade. Sim. A gente vai perdendo a identidade, porque na nossa infância acontece, né? Gente, não tem quem diz que nunca teve um trauma. Desculpa, mas não pede perdão já porque está mentindo, né? Então, assim, na infância nós temos trauma, na adolescência, na vida adulta, depois como mãe, como esposa, como empresária, né? Todos os dias vão acontecendo situações e o mundo ele vai querendo impor coisas para nós, né? A moda, porque agora está na moda se vestir assim, porque agora está na moda o cabelo de tal forma, porque agora está na moda falar tal coisa. E a nossa identidade, ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente gosta, aquilo que realmente é o teu propósito, que faz o teu coração brilhar, né? Você vai seguindo o fluxo e vai perdendo a identidade. Então, nesse seminário, nós vamos trazer algumas ferramentas para estar trabalhando isso, trabalhando a identidade, buscando, resgatando essa essência, né? Curando essas feridas. Curando essas feridas, ensinando, porque as feridas, elas não vieram assim. Então, elas também não vão sair assim. Né? Mas a gente vai ensinar estratégias para lidar com isso, para buscar a cura disso, né? Para que aconteça essa cura. Então, o propósito, o seminário tem como nome propósito, porque é uma palavra que fala muito forte ao meu coração.
E quando eu recebi esse convite aqui, logo em seguida eu recebi uma palavra que falava para mim que era um propósito do Senhor na minha vida. Olha. E foi assim, no momento que eu achei que estava mal, que estava muito mal, né? E ali o Senhor me trouxe esse convite e o outro convite do outro livro também. E ali eu recebi a palavra dizendo assim, ó, é um propósito do Senhor para a tua vida. Ai, que lindo. E aí quando me falaram que era sobre Esther, eu falei, nossa, é confirmação de Deus, porque é uma das histórias que eu mais estudei, que eu mais amo, e não foi à toa que eu escolhi o nome da minha filha para ser Esther, né? Com um propósito mesmo. Então esse seminário é voltado para isso, sabe, Rose? Para que a gente encontre o propósito, cure a identidade, resgate ela, né? Esse é o propósito. Quando que vai acontecer esse seminário? Dia 12 de julho. Olha aí, ó. Tá pertinho. Dia 12 de julho, às 19 horas, no Hotel Bourbon, aqui em Joinville, né? Então, estão todas convidadas, viu? É só para mulheres? Não. Nesse seminário nós vamos receber homens também. Vamos ter lá, né? Já temos alguns homens confirmados também. Nós vamos estar falando de identidade de forma geral, né? Eu amo muito o público feminino, eu gosto de trabalhar com o público feminino. As minhas mentorias são exclusivamente para as mulheres. Mas lá no seminário nós vamos ter homens também. Ah, maravilha. Qual a importância da história de Esther para os dias de hoje? Eu acredito que é exatamente isso, a identidade dela estar firmada, né? O local onde ela estava inserida não tirou os princípios dela. E é exatamente isso nos dias de hoje, porque cada vez mais o inimigo está deturpando a família, os princípios, a palavra do Senhor, né? Então é muito necessário que a nossa identidade como filho, como filha, esteja firmada e estabelecida, para que não seja corrompida com as coisas que o mundo está nos proporcionando. Amém. Quais são os principais temas que serão abordados no seminário? Eu acho que você acabou de falar ali, Sim. né? Identidade, né? Identidade, propósito e legado. Como o seminário pode ajudar os participantes a encontrar o seu propósito e sua identidade? Através eu digo que são assim, inspirações, né? Quando a gente eu falei da mesa, do ambiente, conforme o ambiente que nós estamos, existem pesquisas que dizem que você é a média de 5 pessoas que você mais convive. Então, se você estiver num ambiente de pessoas que estão buscando essa evolução, o seu autoconhecimento, buscando crescer em Deus, né? Buscando o seu propósito, né? Aquilo que desperta, que faz o meu coração, né, ficar feliz, aquilo que eu anseio, então eu com certeza vou ser a sexta. Agora, se eu estiver num ambiente contrário, eu também vou ser o sexto contrário. Então, o seminário, a ideia é proporcionar isso, né? É ter essa conexão através da palavra, do testemunho, dos louvores, né? Lá no seminário nós vamos ter algumas dinâmicas, algumas estratégias, alguns exercícios para poder seguir depois também. Então, esse é o propósito. Que maravilha! Eu costumo até falar assim, né? As pessoas, elas... tu conhece as pessoas pelos lugares que elas vão, né? Tu já sabe aonde elas vão, tu já conhece ela por onde elas vão, por onde elas pisam. Já sabe da identidade dela, né? Pode nos falar sobre o que inspirou o livro Mulheres Luzeiros? Então, esse livro, Mulheres como Luzeiros no Mundo, chamadas para um tempo como esse. Esse livro foi revelação para a pastora Débora. A pastora Débora é de Belo Horizonte, né? E Deus falou com ela sobre as mulheres, com base em Esther, para influenciar outras mulheres, serem luz no mundo, né? É tanto que o nome de Esther é estrela. Estrela é o quê? Aquela que brilha, aquela que guia, né? A Bíblia fala que a estrela à noite, ela guiava para que eles pudessem seguir. Então, da mesma forma, né? Esther, ela foi uma mulher que iluminou, que guiou o seu povo, que tirou o seu povo da escravidão.
Então, da mesma forma, hoje, aqui nós temos 30 coautoras nesse livro. E cada uma delas com a sua história, com o seu legado, com os seus testemunhos, né? Porque às vezes a gente está passando pela prova e acha que não tem solução. E aí vem alguém que já venceu aquilo e te dá uma estratégia, te dá uma palavra positiva e diz assim, olha, eu já venci, você vai vencer também. Sim. Então, esse é o propósito do livro, incendiar outras mulheres também. Que maravilha. Quais as principais mensagens que você espera transmitir através do livro? A principal mensagem é que tudo começa na nossa identidade. O quanto é necessário que a nossa identidade esteja firmada em Cristo. Porque a gente fala muito, às vezes, de autocuidado, né? Hoje confunde-se muito o feminismo com o feminino, né? Porque o feminino, que a palavra de Deus nos orienta, com mulher de Provérbios 31, é muito diferente do feminismo, mas ela fala também dessa questão da identidade, né? De estar estabelecida, de saber quem ela é, da onde ela vai chegar. Então esse é o maior propósito. Que maravilha. Como você espera que este livro impacte a vida das mulheres que lerem? Eu espero que elas possam ter a identidade restaurada. Oh, glória! Que elas possam ter cura daquelas feridas emocionais, que elas possam voltar na sua essência, sabe? Voltar na sua essência e através dali que gerações sejam curadas. Que ela possa ser realmente uma reconciliadora de nações, de gerações, assim como Esther foi, né? Porque Esther, ela veio descendentes de escravos, né? Mas a geração dela já não foi mais descendente de escravo. Ela libertou todo o seu povo e a partir dela já era uma família real. Já não eram mais descendentes de escravos. E a mesma coisa acontece com a gente, porque às vezes a gente vem com uma identidade machucada, com coisas que aconteceram, pai, mãe, criação, né? Traumas que aconteceram e a gente, né? Nossa, mas a minha família já é assim, toda a família é assim. Mas se entender que nós temos a autoridade no Senhor, Ele nos permite, se nós buscarmos dEle, romper esses ciclos. Porque a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor são de 1000 em 1000 gerações. Então nós podemos sim romper esse ciclo para que a nossa geração seja abençoada. Que maravilha. Pode compartilhar um trecho ou conceito do livro que seja especialmente significativo para você? Sim. Eu vou até abrir ele aqui. E eu vou falar uma frase, né? Que é a que eu coloquei em destaque. Que muitas das vezes a gente espera fazer coisas que não estão ao nosso alcance e a gente se frustra. Mas às vezes a gente não está atenta para o que Deus quer da nossa vida, né? E nesse trecho eu falo assim, ó, esteja atenta ao que Deus quer fazer por meio da sua vida. Com o seu clamor, você pode tocar o coração do rei. Oh, que lindo! Né? Esther, ela era esposa do rei, mas ela não podia fazer um pedido desse para o rei. Ela poderia ser morta, né? Ela poderia ser morta, porque ela não podia nem chegar para conversar com ele. Mas através do clamor dela, tocou o coração do rei. Então nós precisamos estar atenta para saber aonde o nosso clamor vai chegar, porque o nosso clamor, a nossa oração, né, ela pode tocar o coração do rei. Amém. Porque é através do Senhor, né? Não é através de nós, né? É verdade. Somos somente um instrumento. É verdade. Como você concilia a escrita, a palestra e sua vida pessoal? Então, é um desafio. Eu imagino. É um desafio porque eu tenho uma vida bem agitada, bem corrida. Sou empresária, né? E nós temos a nossa empresa, eu e meu esposo. Temos 2 filhos, aí temos eu sou muito apegada à minha família também, aos meus pais, né? E eu procuro todos os dias, assim, colocar como prioridade, sabe? Colocar as prioridades, porque às vezes a gente acaba pulando as prioridades e aí hoje a gente não consegue conciliar tudo, né? Então todos os dias eu coloco um pouquinho de prioridade em cada coisa
para que eu também não me frustre. Só que um dos segredos para isso tudo é a persistência e a resiliência, né? Porque a gente às vezes deseja algo, mas por não persistirmos ou não fazermos a nossa parte, a gente se frustra. Então muitas das vezes a gente enche de expectativa, fala assim, ah, nossa, eu tenho desejo, né? O meu propósito é, enfim, né? No meu caso, como eu amo trabalhar com mulheres, para mim isso é um chamado, é um propósito, meu coração, ai, fica tão feliz, né? A parte que eu mais gosto é quando a gente escuta os testemunhos, né? E só que se eu não me posicionar e der prioridade para isso e deixar os meus mimimi, eu diria, né? Muitas das vezes a gente até, o nosso cansaço a gente precisa colocar de lado para poder fazer o que precisa ser feito e fazer com excelência, né? E fazer, então, conciliar isso tudo é um desafio, né? Hoje, cada vez mais a vida está mais corrida, né? É verdade. Está mais corrida, mas a gente precisa ter prioridades, persistência e resiliência. Que lindo. Quais são os seus planos futuros para continuar inspirando e ajudando as pessoas? Então, todos os dias eu busco um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu comecei a estudar a psicanálise, foi justamente por entender que, às vezes, dentro da igreja, as pessoas falam muito sobre demônios, né? Existe o mundo espiritual, ele é tão real quanto o nosso físico, mas que nem tudo são demônios. Algumas coisas estão partindo do psicológico, do psique, da carne, né? E aí foi onde eu senti necessidade de estudar psicanálise. E ali foi um destravar na minha vida, assim. Então eu busco todos os dias conhecimento, sabe? Para que eu possa, de alguma forma, somar. Não fique também somente nas minhas palavras, mas nas palavras do Senhor, buscando na palavra em si, mas também conciliando com aquilo que Deus também deixou para nós, né? A parte da medicina também, né? Verdade. Deixou para somar. Então, todos os dias, assim, eu busco esse conhecimento e o meu plano, o meu projeto, né? Para o futuro é que cada vez mais nós conseguimos alcançar mulheres indiferente da placa de igreja, indiferente do local onde ela está. Hoje as mentorias online proporcionam muito isso, né? Tenho alunas de longe que a gente nem se conhece pessoalmente, mas que ao mesmo tempo a gente ora uma pela outra, a gente se ama, a gente chora junto, né? Então, isso é um desejo do meu coração, assim, e o objetivo é que cada vez mais chegue mais longe, né? Que muito bom isso. Pode nos contar um pouco sobre algum projeto futuro ou evento que está planejando? Sim. Conte É a primeira vez que eu vou falar sobre esse, né? Então, tem um livro no qual eu estou fazendo parte. E nesse livro eu vou falar exclusivamente sobre mim, né? Já gravamos um documentário, vai ser lançado agora no próximo mês, no mês de julho, esse documentário vai ser lançado. E esse livro vai ser lançado em setembro em São Paulo, então em outubro nós vamos fazer o lançamento estadual aqui, né? Provavelmente vai ser aqui em Joinville de novo. E daí nesse propósito ali, justamente assim, são histórias de superação, né? Que a gente vai estar trazendo para compartilhar. Porque a gente costuma falar muito sobre o sucesso, mas a gente não fala sobre as frustrações. É verdade. A gente não fala, quando a gente para olhar para nós, a gente não quer mexer nas frustrações, nas feridas, naqueles planos, naqueles projetos que não deram certo, né? A gente não quer falar sobre as dificuldades que passaram. A gente escuta assim, ai, tá lá, deixa lá, já foi, já passou. Mas às vezes é necessário, para que a gente valorize o agora, é necessário a gente voltar e ver quanto Deus foi bom, né? O quanto aquilo nos fez crescer, o quanto aquelas dificuldades somaram na nossa vida. Então, nesse projeto eu falo sobre mim, esse documentário fala sobre mim. Foi bem difícil para mim gravar, né? Foi bem difícil para mim voltar, né, nessa essência, assim. Nossa, gente, foram meses, assim, de oração. E eu pedindo para o Senhor que Ele colocasse no meu coração o que precisava ser feito. E foi incrível, porque foi um processo de cura.
Às vezes coisas que eu achei que já estavam curadas, não estava, né? E Deus foi me trazendo em sonho, na madrugada, coisas que aconteceram. E hoje eu olho para aquilo com muito mais amor, né? Aquilo que era uma frustração, hoje eu consigo olhar com um pouco mais de amor. Que Né? lindo. Então a ideia é trazer isso como testemunho, falar sobre as frustrações, porque elas fazem parte também, mas que ela é necessária como se fosse um degrau para que nós pudéssemos alcançar níveis mais altos, né? É necessário passar por elas também. Histórias reais, né? Testemunho vivos. Isso mesmo, testemunho vivo. Porque hoje a internet, ela fala muito sobre as coisas boas, né? Sim. Ninguém... Nossa, é muito raro quem posta os perrengues, né? Sobre as dificuldades, sobre os dias de lágrimas, os dias de choro, de frustração. E daí as pessoas criam uma falsa ideologia, né? De uma coisa que não existe. Então é necessário, às vezes, porque isso faz as pessoas olharem para si mesmo e dizer assim, poxa, se passou, eu também vou passar. Se conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Né? E nisso tudo tem uma história, né? Como venceu, como conseguiu, como chegou lá, né? Então, esse projeto, ele já existe, ele já está no forninho, já está no preparo. Que bem. E é o próximo evento, com certeza, é o próximo evento que a gente vai fazer presencial. Quero ir muito. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para todos que estão buscando propósito, identidade e uma vida de oração? Eu acredito que tudo começa no nosso autoconhecimento. Começa no nosso autoconhecimento. Então, o primeiro passo é nos conhecer. Então, a mensagem que eu deixo é: não desista, né? Não desista, persista, busque em oração, se posicione, né? O mestre, ele está de braços abertos. Nós só precisamos clamar, né? Assim como Esther clamou, nós precisamos clamar para tocar o coração do rei. Então nós precisamos clamar, precisamos buscar, persistir, estar à mesa, ambientes que vão somar, buscar o conhecimento, né? Alicerçado na palavra de Deus, buscar o autoconhecimento também. Preciso me conhecer primeiro, preciso primeiro ter a minha identidade como filho, filha restabelecida, né? E como fazer isso? Através da oração. Então comece com o devocional, comece com o que você tem hoje. Não espera para amanhã, não espera o momento certo, né? Esse é o nosso maior erro, esperar o momento certo. Quando eu estiver pronta eu vou, hoje eu não vou. Depois, hoje não tá legal. Não, é hoje, é agora. A oportunidade que Deus nos dá é hoje e é agora. O amanhã não nos pertence. Então nós precisamos hoje, agora, com o que eu tenho hoje, buscar esse recurso, buscar esse conhecimento, buscar um momento de oração, de devocional, buscar conteúdos que edificam, sair de mesas que não me edificam, né? E se posicionar. O posicionamento está nisso, né? Aonde eu vou, aonde eu tô, com quem eu falo, o que eu vejo, o que eu escuto e o que eu atraio. Esse é o posicionamento. Então busque uma posição de acordo com o que o Senhor quer para a tua vida, que o teu propósito tem que estar alinhado com o propósito do céu, porque senão não é propósito. É verdade. Que dica maravilhosa, viu? Quero te agradecer, Carmen, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Aqui tem uma lembrancinha do... Não, eu esqueci a lembrancinha do podcast, depois eu pego lá pra ti. Eu achei que tava aqui já, mas eu já pego lá pra ti. Não tem problema. E mas antes eu quero de encerrar o nosso podcast, eu quero fazer um bate-volta aqui com você, pode ser? Pode. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vou te fazer uma pergunta e tu me responde a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá bom? Vamos lá. Uma paixão. Ler. Uma cor. Vermelho. Um ídolo. Meu pai. Uma qualidade. Jesus. Perseverança. Um defeito. Deixa eu pensar. Tem algum, sabia? Não precisa falar todos não, um já basta. Falar demais. Uma vaidade. Cabelo.
Uma vontade irresistível. Irresistível. Difícil essa. Uma vontade assim irresistível. Resistível ou irresistível? Irresistível. Ah, irresistível. Nossa. Ai, de ter assim um montão de mulheres num baita seminário, todo mundo no mesmo propósito. Oh, Glória. Deixa aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado o meu posicionamento diante de Deus antes. Eu procrastinei muito. Fico irritada quando... Tantas coisas. Quando estão atrasados e eu estou esperando. Filhos. Ai, são a paixão da minha vida. Um medo. Perder as pessoas que eu amo. Futuro. A Deus pertence. Um sonho. Meu sonho, eu acho que... Eu até falei sobre isso no documentário e assim, ó... Eu acho que os meus sonhos eram tão pequenininhos, menina do céu. Perto de um Deus tão grande. De um Deus tão grande, sabe? Quando eu paro para olhar os meus sonhos, eu digo, Senhor, mas o Senhor já fez tudo. Amém, né? glória a Deus. Mas assim, eu tenho um sonho assim de poder ter uma vida menos acelerada para poder desfrutar mais da minha família. Esse é um dos sonhos que eu tenho. Um palavrão. Palavrão? Palavrão. Puta que pariu. Quem é Deus para você? Nossa, tudo. É o centro de tudo, é tudo. Não tem, não dá. É inexplicável. Ninguém explica Deus. Não, né? é imensurável, é inexplicável, Só de falar a gente já chora. É verdade, é muito emocionante. É isso aí, muito obrigada. Obrigada, de coração. Mais uma vez, quero te convidar outras vezes para vir aqui, fazer outros lançamentos aqui também. A casa Vai ser uma honra. podcast Tudo Brilho está aberta para você sempre que quiser vir aqui. E sempre que tiver projeto, sempre que tiver alguma coisa, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito tá? obrigada, tá? Agora tá aqui, ó, a tua lembrancinha, caderninho de oração. Muito obrigada. Deus abençoe. Oh, meu Deus. Faz mal, não faz mal. De gravação?